Uma preocupação da igreja, até hoje é assim, né? Que nem há pouco tempo, de Taubaté, quantas saíram? De Taubaté saiu Lorena, a própria Aparecida, a São José dos Campos, Caraguatatuba. Então todas essas dioceses saíram de Taubaté. É quando vai se tornando muito complexa, geograficamente falando, o número de pessoas, então a necessidade de se criar. Então você veja, nesta situação, em 1908, então uma diocese só, como eu estava falando, sem carro, sem estrada, como que Dom Duarte Leopoldo ia percorrer tudo? Então, tinha aqui mesmo na nossa região, muitas cidades nunca tinham visto a figura de um bispo. E aí, então, bom, aí veio Dom Epaminondas para cá. As duas grandes preocupações de Dom Epaminondas. Como atingir o povo daqui. Porque mesmo dividindo a diocese de São Paulo nas 5, o que aconteceu? A diocese de Taubaté na época era muito grande. Sabe de onde ia? Ia de Mogi das Cruzes a Queluz. De São Bento, Sapucaí, divisa com Minas Gerais, a todo o litoral norte. Como que você ia percorrer de Queluz a Mogi? Como você ia percorrer? Imagine, como eu estou falando, naquela época não tinha estrada, não tinha carro. Percorrer de São Bento, Sapucaí a Caraguatatuba, Ubatuba, etc, etc. Visitar. E as capelas. São Luís do Paraitinga, Natividade, etc. Então, Dom Epaminondas disse, não, o negócio, o caminho é... Ele saiu, ele chegou, uma das primeiras coisas que ele fez foi percorrer toda a diocese a cavalo, etc. Ele saía levando com ele cozinheiro, etc. E partiu. Foi um homem admirável, que é, sem dúvida, Dom Epaminondas. Então, ir para a igreja se fazer presente em todos os lugares, tinha que ter padres. Ir para ter padres, e é admirável. O seminário é uma coisa assim, parece, historicamente falando, economicamente falando, parece um milagre. Porque, você imagine, construir um seminário, quer dizer, e ali construir e manter, porque construir até, vamos dizer, poderia não ser tão difícil, mas e a manutenção desse seminário? E ele chegou aqui, em pouco tempo, ele construiu e manteve. E Dom Epaminondas, quando ele morreu, ele ficou aqui uns 20 e tantos anos, quando ele morreu, ele tinha ordenado 80 padres. E não sei se você chegou a conhecer, mas eu ainda conheci alguns padres ordenados por ele. Uma definição de Dom Epaminondas, por causa da competência dele, da capacidade dele, ele era assim um bispo, expressão de pessoa da época dele. Ele era um bispo que ele tinha um coração de mãe e um punho de aço. Porque esse homem, ele, digamos em linguagem popular, fazia miséria. Olha, o que ele percorria a cavalo, etc. As pregações dele. Quando ele chegava numa cidade e fazia as pregações dele, havia conversão de pessoas que estavam afastadas da igreja aos montes. E ele era muito exigente. Mas, embora ele fosse super exigente, daí a expressão punho de aço, do outro lado ele era super estimado, que não havia alguém que tivesse indisposição contra ele. Daí o coração de mãe, né? Então os padres que foram ordenados por ele, os padres que o conheceram, conviveram com ele, então ele era uma figura assim, exemplar de bispo. Nós temos um livro escrito por Monsenhor Ascânio Brandão, não sei se você ouviu falar. Já ouvi falar, sim. Esse era também outro luminar aqui da diocese. Ele escreveu ele foi por muitos anos secretário do Dom Epaminondas. Então ele escreveu assim mais de perto. Né? Então quando Dom Epaminondas veio para cá, e essa expressão é do próprio Monsenhor Ascânio, se ele tinha duas manias, duas ideias fixas, ele tinha que... E quando os padres que existiam aqui na diocese viram criar um seminário logo de cara, assim, isso não vai ser viável. Ele não quis nem saber, ele partiu... Vamos comigo ou vou sozinho? E ele construiu o seminário. E, então, como eu falei, em pouco tempo ordenou 80 padres. 80 padres, se você for ver, o clero de Taubaté,
era elogiado, era uma santa inveja, né? A cultura do clero, e que tinha toda a cultura aqui na Diocese de Taubaté. Então, eles não saíam para estudar. É claro que houve alguns que saíram para Roma, etc, etc. Mas a tônica mesmo era aqui. E a formação dela. Então, havia aí, com sucesso, o seminário. Aí estendeu-se. A formação do seminarista era a formação do seminarista, né? Não servia para outros. Embora a parte intelectual, mas a parte afetiva, o conjunto da formação não servia, né? Então, justamente, a partir de alguns padres, também aí, abriu para o outro lado, e aí a questão de Deus. Aí, como falei, então, inicialmente, com as características da época, né? Então, também um colégio interno, com muita coisa em semelhança com o seminário, mas com o objetivo. Um dos baluartes, vamos dizer, de Deza, naquele tempo, agora ele está bastante doente, entendeu? O Monsenhor Tarcísio de São Luís do Paraitinga. Ele foi um dos grandes baluartes do IDESA no passado, em 1932, né? Sim, nós estamos numa situação outra, né? Exatamente, na guerra. Então a necessidade de... Porque, se você vai ali na região de Cunha, aqui na região da Serra da Mantiqueira, né? Então aqui foi mais ou menos um foco, né? Havia padres, o padre Dr. Ramon Ortiz, não sei se você já ouviu falar. Que acho que tem nome de ruas e escola, Cônigo, João Herculano Cardoso, eles eram capelães na época da Revolução. E o colégio foi requisitado para ser, como diria, um quartel, não seria a palavra, para uma hospedagem dos soldados que vieram para cá, porque a cidade de Queluz também, né, justamente já pertencia, naquela época pertencia a Taubaté, então aqui era um lugar de resistência, digamos, então aqui era um lugar estrategicamente importante, embora depois não tenha chegado até aqui em Taubaté, mas aqui nas proximidades, né? Então aqui já foi... tem uma preparação para qualquer coisa. Então foi requisitado justamente o colégio para hospedagem dos militares. Não só por causa da hospedagem, digamos, mas da dificuldade de se manter. Quer dizer, então, onde encontrar alimentos, etc. Então, mas não existe muito registro histórico, porque o seminário é fechado, quer dizer, não havia registro histórico, né, da situação. Né? E aí, logo depois, as coisas voltaram ao normal, né? Pelo próprio fato da gente ser seminarista, a gente era isento do serviço militar. Eu não servi o quartel, não servi o militar, quer dizer, e não é porque eu não quis, automaticamente, na hora que você entrava no seminário, então você já era dispensado. Então não havia, vamos dizer, esse envolvimento prático, né? Depois, como ainda existe hoje, vamos dizer, o capelão militar, mas isso já não é uma obrigatoriedade. Quer dizer, o padre, uma vez ordenado até uma certa idade, se ele quiser, ele pode se candidatar, ele pode se caminhar para a aeronáutica, para a marinha, para o exército e ser capelão militar. Quer dizer, mas isso depende da vontade do indivíduo. Eu não mais, porque eu não tenho mais idade, mas se eu fosse jovem, com 27, 30 e tantos anos, eu poderia ser capelão militar. Agora, e foi isso que aconteceu então com o João Herculano Cardoso, e que aconteceu quando o João Herculano Cardoso foi um dos primeiros a ser ordenados aqui na diocese, aluno de Dom Epaminondas. E o outro é o Monsenhor Ramon Ortiz. Então eles se engajaram, quer dizer, era uma pastoral, assim como aconteceu em São Luís, lá muitos profissionais foram lá para ajudar. Naquele tempo também os padres iam lá para ajudar.